Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar o texto de Romanos, capítulo 1, este que se encontra em destaque tanto em português quanto no grego koiné. Nós vamos fazer a leitura, primeiro na língua portuguesa. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E agora, no grego koiné. Paulos, doulos, Iesu Christou, letóis, apóstolos, aforismenos, eis evangelion teu. Fiquemos com estas palavras em grego e vamos analisar uma a uma e ver o seu significado dentro do próprio texto bíblico. A palavra primeira que aparece é esta aqui, Paulos, que significa literalmente Paulo. Paulo tem um sentido de pequeno ou humilde. Isto já mostra que, desde o início, o apóstolo Paulo apresenta-se sem títulos humanos, destacando-se pela identidade espiritual e pelo chamado divino, não por status. Nós aprendemos que a teologia paulina sempre começa com a identidade em Cristo, não na carne. Aliás, um dos títulos mais honrosos no Antigo Testamento é justamente servo de Deus. E Paulo, sem dúvida, foi um servo de Deus dedicado, comprometido com o Senhor. A próxima palavra é esta aqui, que nós vamos pronunciar uma vez mais. Doulos. Significa literalmente escravo, alguém que é totalmente possuído pelo seu senhor. Aqui, ele apresenta uma expressão, servo de Jesus Cristo. Por causa de quê? Paulo está indicando a sua submissão total, o pertencimento e a lealdade exclusiva a Cristo Jesus. Temos então Yesu, uma referência a Jesus, e também Cristo, Jesus Cristo. Quando a gente agora trabalha um outro termo no grego, kletos, vem de kalel, chamar. Aqui foi traduzido como chamado. Kletos. Vou deixar destacado. Dá aquela ideia de que Paulo ele não se autoproclamou apóstolo, mas ele foi chamado por Deus. E a palavra seguinte é esta aqui, apóstolos, que é apóstolo, vem de apostelo, enviar, mas indica alguém enviado com autoridade e missão. Ele é alguém que representa aquele que o enviou. Neste sentido, o chamado e o envio de Paulo são atos soberanos de Deus e não méritos pessoais. Ele é um chamado apóstolo, não apenas apóstolo, mas feito apóstolo pelo chamado divino. Vamos para mais um termo, aforismenós. Conforme destaque feito, é um particípio perfeito passivo de aforizo, que significa separar, a ideia é de pôr à parte, e como está no perfeito, indica uma ação passada, com um efeito contínuo. Qual é o sentido ali? Paulo foi separado e continua separado até o presente. É isto que o texto está ensinando. Temos agora eis evangelion teu, eis evangelion teu. Nós sabemos que esse eis aqui é uma preposição para
o evangelho de Deus. Sabemos que é de Deus porque aqui se encontra um caso genitivo, que indica posse ou a origem. Dito de outra maneira, é para o evangelho de Deus. O evangelho não é humano. O evangelho não é uma invenção religiosa, mas procede de Deus. Quando a gente vai para um outro texto bíblico, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, vai confirmar quando o apóstolo Paulo diz: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Vamos então para essa análise sucinta, agora focar uma síntese teológica. Qual é a identidade de Paulo? Como é que ele se autodefine? Ele se define como servo de Jesus Cristo. Doulos Iesu Christou. No tocante à vocação, ele, kletos, ele é chamado para ser apóstolo. Eu sei que ele é separado para o Evangelho de Deus, mas a missão dele se encontra aqui, a separação para o Evangelho de Deus. De modo que nós temos um resumo da parte de Paulo neste versículo 1 de três maneiras ou dimensões, que é a submissão, o chamado e a separação. De uma forma muito simples, mas sem ser simplória, quando a gente fala sobre submissão total a Cristo, significa reconhecer que pertencemos ao Senhor. A palavra doulos, que pode ser traduzido não apenas como servo, mas literalmente significa escravo, desafia o ego moderno. Não somos donos da nossa vida, não somos donos do nosso próprio nariz, mas nós somos servos de Jesus Cristo. Da mesma maneira, no tocante ao chamado divino e o propósito claro, Paulo foi chamado para ser apóstolo. E cada crente, segundo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, é chamado para uma missão específica. De modo que o valor do ministério não vem da posição, mas do chamado divino. E no tocante à separação do evangelho, uma vez que é separado para o evangelho de Deus, o verbo este em grego, aforismenos, indica que a vida de Paulo foi posta à parte para o propósito do evangelho. Deus também nos chama a viver separados do mundo e não isolados, mas, sobretudo, consagrados. É o que nós temos a informação no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.